Como eu já disse anteriormente a vocês, no processo TIG é fundamental a limpeza da junta, tanto do lado aqui da face da solda, quanto do lado da face da raiz, tá? No mínimo 15 milímetros aqui, essa daqui até aqui, tem que ser limpos, tem que ser removido toda a carepa de laminação, ferrugem, sujeiras, tinta, enfim, qualquer tipo de sujeira que possa contaminar a posta de fusão, eletrodo de tungstênio, devido à sensibilidade que o processo TIG tem com sujeira, ok? Eu vou usar um bisel aqui de 30 graus. Eu vou utilizar uma face de raiz aqui. Face de raiz é uma parte que fica sem chanfrar, ela fica reta aqui, cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetros. A face de raiz, algumas vezes, ela é chamada de nariz, mas oficialmente o nome correto é face de raiz. Para fazer essa raiz, eu vou utilizar aqui um bocal número 6, um eletrodo de tungstênio de 1/8, né, 3,2 milímetros, e vou deixá-lo com 8 milímetros para fora do bocal, para mim poder alcançar o fundo lá embaixo, ok? Então eu vou utilizar este gabarito aqui, porque caso o eletrodo venha a ser contaminado, eu toque lá na posta de fusão e eu tenha que reapontá-lo, eu venha e coloque ele no mesmo lugar que ele estava antes. E também essa raiz aqui, essa abertura, ela não tem pontos de solda. Quando nós fazemos pontos de solda, ao aproximar dele, nós temos que arrancar, retirá-lo, removê-lo. Senão a raiz não pega, não fica boa. E também para facilitar aqui, como que eu vou mandar a vareta lá? Como que eu vou alimentar a vareta de adição? Eu fiz um guia aqui, tá vendo? Peguei aqui o disco a esmerilhadeira, a lixadeirinha, com um disco de corte aqui de 2 milímetros. Eu fiz um guia aqui, bem aqui. E aí eu vou colocar a vareta aqui nesse guia e vou avançando, seguindo dessa forma aqui. Coloco ali a vareta naquele guia e vou alimentando a posta de fusão aqui sem balançar e sem tremer a vareta o tempo todo. Aqui é o início do primeiro passo. Coloque a vareta de adição nos dois lados dos biséis. Veja agora com a lente mais escura. E depois avance com a vareta de adição sempre no centro da abertura da raiz. E também mantenha a vareta de adição um pouco acima da face de raiz. E alimente a posta de fusão continuamente.
Aqui uma vista do primeiro passe até aqui. E aqui a penetração da raiz do lado de trás. Quando eu vou fazer uma emenda em um cordão de solda, né, continuar ele, eu removo aqui com uma lixadeira, né, um disco de corte aí de 2 milímetros, removo um pouco de material aqui fazendo uma unha, que a gente chama de unha, para não ficar falha na emenda. E também um pouquinho desse óxido aqui, senão a hora que eu abrir o arco elétrico vai contaminar o eletrodo aqui, contaminar a poça de fusão e pode dar inclusão de óxidos. Se você não tiver uma lixadeira para fazer essa remoção de material, utilize um limatão redondo que também fica bom. Espere até a poça de fusão derreter bem e só então coloque a vareta de adição. Aqui um detalhe da posição das mãos durante a soldagem. Aqui o local da emenda do cordão de solda. E aqui a emenda do lado de trás da raiz. Bom, eu terminei aqui o primeiro passe de selagem da raiz, tá? E agora nós vamos fazer o segundo passe aqui, que é chamado passe quente. O passe de reforço da raiz. Observe aqui nesse primeiro passe que tem alguns óxidos aqui, ó, tá? E o simples escovamento manual aqui, ele não remove esses óxidos. Observe lá que eles continuam lá. Esses óxidos precisam ser removidos, porque senão eles não derretem e ficam dentro da poça de fusão. E quando for feita a radiografia da solda ou ultrassom, vai aparecer a inclusão de óxidos no cordão de solda. Então, ou utilizamos uma escova rotativa, né, e arrancamos mesmo ele aqui, ou então, se eu não tenho a escova rotativa, eu utilizo essa esmerilhadeirinha aqui de 4 polegadas e meia, e então tiro aqui, mas bem leve aqui, ó, sem remover o material, bem levinho aqui, somente removendo esses óxidos aqui para poder fazer o passe quente. Uma outra coisa, só faça o passe quente aqui quando esse cordão de solda aqui, essa chapa estiver bem fria, porque como aqui é um corpo de prova pequeno,
o calor rapidamente expande aqui e ela fica muito quente, então não pode fazer o passe de quente logo em seguida. Então só faça o passe quente quando a sua mão tocar na peça. Se a sua mão tocou a peça e não queimá-la, está liberado para fazer o passe quente. Quando possível, eu prefiro utilizar este disco de limpeza tipo abrasivo sintético, que é menos perigoso e é muito bom para limpeza sem desbastar material da peça. Esses discos aqui, eles trabalham com baixa rotação, então nós temos que utilizá-lo em uma furadeira. Nesta chapa sendo utilizada aqui, eu faço passe quente, colocando o metal de adição até que ele fique nivelado com a face da chapa. A vareta de adição, ela fica acima da poça de fusão. Dessa forma, a poça de fusão tem uma boa fusão com o metal de solda do passe anterior, o primeiro passe. Agora eu vou remover esse bocal cerâmico aqui, convencional, número 6, e o difusor também, convencional, por um difusor especial Gaslens, né? Que dá uma proteção melhor no cordão de solda, juntamente com o bocal apropriado para Gaslens número 10. Número 10, ele tem aqui aproximadamente 16 milímetros de diâmetro interno. Então vai dar uma proteção maior de gás de proteção no cordão de solda e vai facilitar aqui o acabamento, fazer o passe de acabamento. Eu vou deixar o eletrodo de tungstênio cerca de 11 milímetros para fora do bocal, ou 7,16 polegadas. Então eu vou usar novamente aqui meu gabarito. Cada divisão dessa aqui tem 1,16 ou 1,5 milímetros, tá? Então fica fácil aqui para você saber quanto que está ficando fora. Então vamos lá. Aí está. O passe de acabamento ou cobertura, você coloca a vareta de adição em cima do cordão de solda anterior e avança derretendo a vareta. Caso seja necessário material para dar altura de reforço no cordão de solda, levante a vareta e vai empurrando ela para formar a altura do reforço desejado.
Veja como ficou o passe de cobertura. Tá bem alinhado, tá com uma boa fusão nas duas laterais. E como eu já disse a vocês, é importante que você realmente espere até que a chapa esteja fria. E só após você encostar a sua mão na chapa totalmente, é que você faz o cordão de cobertura. Assim você não queimará muito a chapa, os cordões anteriores. Agora, após a chapa esfriar, eu fiz uma limpeza aqui com aquele disco de limpeza, ou você pode utilizar a escova rotativa, né? E aqui então tá o lado da face da solda e o lado da raiz, né? Veja como a raiz ficou com uma penetração muito boa também. Aqui um outro corpo de prova que eu fui fazendo para obter as imagens aí para vocês, né? Lá o primeiro passe, o passe quente e o passe cobertura. E aqui o lado de trás, né? Essa raiz, essa penetração aqui, ela ficou um pouquinho melhor, ela está um pouco mais lisa, ó, após a limpeza aqui. E aqui é onde foi feita uma emenda, aquela emenda mostrada para vocês quando eu fui fazê-la. Aqui o sinal dela ali. Ok, pessoal, muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Thank you for watching. See you in the next video. Muchas gracias por tomar su tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.